Olá, gente, boa noite a todas e todos. Começando aqui mais um Boa Noite 247, neste domingo, dia 21 de março. Eu sou a Gisele Federici, estou aqui na presença de vocês. Já agradeço a todas as pessoas que estão aqui acompanhando e aguardando o programa começar aqui no nosso chat. Roberto Silva foi o primeiro a comentar aqui, Cláudia Pereira, ela diz: a situação, estamos mesmo SOS, né? A situação da pandemia, imagino que a gente está num cenário de caos, a gente está caminhando para o colapso das funerárias, né? É muito triste ver o que está acontecendo em cemitérios. Aqui em São Paulo, por exemplo, o principal cemitério, né, que tem recebido vítimas da Covid é o cemitério da Vila Formosa, na Zona Leste, e tem tido grandes aglomerações de parentes, né, de familiares, aguardando os caixões dos seus entes queridos, e cada vez mais covas, né, a Prefeitura de São Paulo, o Bruno Covas, inclusive, anunciou uma expansão do número de covas, e isso é muito desesperador, eu diria, né, porque a gente não sai das ruas, os trabalhadores continuam pegando ônibus e metrôs, continuam sem receber auxílio, ou recebem uma miséria, e se cria mais covas, né, em vez de colocar mais medidas para que as infecções não cresçam e as mortes também não aumentem. Mas situação cada vez mais de colapso, né? Ontem, pela primeira vez, num sábado, num dia de final de semana, a gente registrou mais de 2.000 mortes. Nunca tinha ultrapassado as 2.000 mortes em sábado e domingo, que geralmente tem uma subnotificação grande, né? Então acaba sendo um número menor. E, bom, e para completar o dia, né? Hoje o Bolsonaro fez mais uma declaração em tom de ameaça, criticou governadores que estão fazendo isolamento, disse que eles estão esticando a corda, super tom de ameaça, né? E voltou a falar em militares também. Depois eu vou trazer melhor essa declaração aqui do Bolsonaro, ele conversando com apoiadores lá em Brasília, aquela aglomeração, né, intensa, ele no aniversário, hoje fez aniversário, os apoiadores estavam lá cantando parabéns, e cena de horror, né, como ele sempre faz. Deixa eu anunciar como é que vai ser o Boa Noite desse sábado. Hoje vai ser um formato mais ou menos parecido com o que a gente faz de segunda a sexta, né, de semana. Que sai um convidado, entra outro, e a gente vai trocando as pautas aqui. Então, meu primeiro convidado é o Jonas Valente, que é um jornalista, ele trabalha na EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e integra as discussões, né, as reuniões que têm pautado a defesa da EBC pública. A EBC tem entrado, agora mais recentemente, entrou na lista das empresas que devem ser privatizadas pelo governo Bolsonaro. A gente tem aqui no 247, como quadro fixo aqui da TV e do site como colunista, a jornalista Tereza Cruvinel, que fundou a EBC, então é a grande porta-voz aqui dessa pauta, e ela tem denunciado com frequência o perigo, né, os riscos e a tristeza de se ver a EBC a caminho da privatização. Mas eu trago hoje uma outra pessoa, o Jonas, para falar ali o que está acontecendo dentro da EBC, como é que estão as discussões para evitar que isso aconteça e quais as consequências de uma privatização da TV pública que a gente criou no Brasil, né? Com muito orgulho no governo Lula. Na segunda meia hora do programa, eu vou trazer aqui para vocês o Carlos Mink, que é deputado estadual do Rio de Janeiro, do PSB, e vai fazer uma análise sobre a conjuntura política, vai falar sobre o cenário lá do Rio de Janeiro, sobre a família Bolsonaro e o desastre ambiental também, ele que foi ministro do Meio Ambiente, o que tem acontecido de decisões trágicas, né, nesses últimos 2 anos aí de governo Bolsonaro. Às 9 horas chega aqui o Érico Grassi, que é irmão do Rodrigo Pilha e tem trazido notícias em áudios, né, sobre a situação do ativista, do
militante que foi preso na última quinta-feira em Brasília pela Polícia Federal, né, ele junto com outros 4 ativistas, por ter estendido uma faixa que chamava o Bolsonaro de genocida, uma faixa que trazia a charge do Aroeira, né, o nosso Renato Aroeira, e chamava o Bolsonaro de genocida no meio dessa pandemia, no meio de quase 300 mil mortos, né? Nada, nenhum título mais propício para o Jair Bolsonaro atualmente. E eles foram presos, 4 foram soltos e o Pili ficou preso por conta de um processo de 2014. Então, isso é uma clara perseguição e, para piorar a situação, ele foi levado para Papuda, ou seja, para uma penitenciária. A gente vai conversar com o irmão dele, o Érico, para saber como é que ele está, qual a expectativa de quando que ele vai sair, quais são as acusações exatamente, o que aconteceu, né, desde quinta-feira para cá. A gente vai ficar por dentro de tudo aí. Então, deixa eu já trazer o primeiro convidado aqui, que é o Jonas, que está aqui na sala de espera já, para a gente conversar sobre a EBC. Fala, Jonas, tudo bem? Boa noite. Olá, Gisele, boa noite a você, boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui na TV 247. Legal. Então, só para trazer aqui o que você faz parte hoje é a Frente em Defesa da EBC e da Comunicação Pública, né? Além de trabalhar como jornalista mesmo na Agência Brasil, é isso mesmo? Exatamente, eu sou repórter da Agência Brasil, integro o Sindicato dos Jornalistas e também a frente que foi criada em 2016, né, quando a gente teve, no contexto do golpe, um primeiro ataque mais efetivo à EBC, que acabou com o Conselho Curador, acabou com o mandato de presidente. Naquela ocasião se criou a Frente em Defesa da EBC, que é formada pelas mais diferentes organizações da sociedade civil. Temos trabalhadores, mas temos pesquisadores do tema, temos centrais sindicais, movimentos sociais e vários tipos de coletivos que apoiam a comunicação pública e que desde então vem se posicionando, tentando pressionar o governo e o parlamento para manter o caráter público da EBC. Legal, muito bom. Foi bom você ter trazido o gancho de 2016, porque eu lembro que teve muitas demissões, né? Teve protestos de funcionários e já houve uma mudança editorial ali naquele momento, né? Então, vou pegar esse gancho e pedir para você falar desde 2016. O que tem acontecido desde 2016, quando a gente viu grandes jornalistas de renome, conhecidos nacionalmente, tem 2 aqui na TV 247, que são a Tereza Cruvinel, né, e o Paulo Moreira Leite, que tinha um programa lá, e foram saídos, né? Assim como vários outros. O que tem acontecido desde 2016, Jonas, com a EBC? Em 2016, quando houve o golpe, é muito curioso a gente perceber como a EBC foi um dos principais alvos, né, do governo Temer pós-golpe. E isso, enfim, muita gente que fala que a EBC é insignificante, que não importa, mas naquela ocasião, né, o governo retirou o então presidente Ricardo Mello e tentou, já colocou uma nova gestão ali, exonerou esses cargos de confiança, como você estava lembrando, programas, né, algumas pessoas prestavam serviços e tinham programas ali, e entrou, e aí de uma forma muito ruim, né? Fazendo um discurso de aparelhamento, mas aparelhando muito mais. Houve uma polêmica judicial, inclusive com uma decisão temporária do STF, né? Lembrando que na lei da EBC o presidente tem um mandato, ou tinha um mandato, como é nas agências, né? Se um presidente novo entra, ele não pode retirar um presidente de uma agência reguladora. Também não podia ser com a EBC. E aí, como houve isso, o governo acabou editando uma medida provisória, e essa medida provisória acabou com o mandato de presidente e acabou com o principal mecanismo de participação social, que era o conselho curador da empresa, que era formado por especialistas, por integrantes do próprio Executivo Federal, pela Câmara, pelo Senado, por pessoas da área dos movimentos de juventude, da área cultural, enfim, como no mundo inteiro, e depois a gente pode voltar um pouco nessa discussão sobre a comparação, né, entre o Brasil e outros países,
mas como no mundo inteiro, você passou a ter com a criação do EBC um conselho, e esse conselho, que era o espaço de participação, foi atacado logo de cara. Desde então, a gente vem tendo tanto um ataque ao caráter público da empresa, como um aparelhamento cada vez maior, tanto na época do governo Temer, que se intensificou agora no momento do governo Bolsonaro, a ponto da gente ter uma série de marcos, como a fusão da TV pública, TV Brasil, com a TV governamental, que era o canal NBR, né? A nossa Constituição, podemos também voltar a isso depois, ela fala que a gente precisa ter um sistema público, privado e estatal. A EBC é uma empresa para fazer comunicação pública e também pode prestar serviços ao governo. Então, a ideia das TVs, por exemplo, era uma divisão clara nesse sentido, né? A TV Brasil é a TV pública, que foi criada a partir da junção da TVE com a TV Nacional, né? A partir disso se criou a TV Brasil, e você tinha um canal do governo federal. E aí a gente teve uma fusão desses dois que vem ocorrendo nesses últimos anos. Então, é um processo de desmonte do ponto de vista da estrutura, desmonte do ponto de vista do caráter público da EBC e um aparelhamento cada vez maior da sua estrutura. Legal você ter falado aí sobre a fusão das TVs, porque isso causa uma confusão, né, para o público em geral. Nem sempre é claro, assim, é clara a diferença entre um conteúdo e outro. Então, a TV Brasil é uma TV de reportagens, que faz jornalismo e que, inclusive, presta um serviço social muito grande, né? E tem uma inclusão muito interessante de grupos minoritários, né? Então, tem lá grupos de cultura, os indígenas estão incluídos, né? Negros e negras fazem parte da programação de uma forma diferente até do que a gente vê de emissoras privadas que só agora, mais recentemente, é que estão fazendo isso, mas por uma grande exigência do público, né? E a NBR, então, transmite eventos que são lá, o discurso presidencial, né? Coisas do tipo, eventos, cerimônias, né? E o que tem acontecido na prática, então, Jonas, para você dizer que tem havido uma fusão? Ou seja, está virando, de fato, a TV Bolsonaro, como a Tereza diz, né? Antes não era a TV Lula, mas chamavam de TV Lula, a imprensa chamava de TV Lula. E agora sim está virando a TV Bolsonaro, porque, por exemplo, tem jogo que está sendo transmitido, que o governo vai lá e articula para ser transmitido na TV Brasil, e o narrador faz uma homenagem ao presidente, né? São esses movimentos que aparentemente são sutis, que você diz que é a fusão que está acontecendo agora? Exatamente. E aí eu queria articular, dialogando aqui com os comentários que já estão aparecendo no chat, né? Ou seja, se virou uma TV Bolsonaro, o que a gente está defendendo? Então, acho que essa é a primeira coisa para a gente entender. Não é porque o Ministério da Saúde tem uma política equivocada que tem gente defendendo o fim do Ministério da Saúde. Não é porque o Ministério do Meio Ambiente tem o Ricardo Salles passando a boiada e acabando com a legislação eleitoral que a sociedade civil defende o fim do Ministério do Meio Ambiente. Né? Então, não é porque a gestão do governo está ruim que você defende o fim da estrutura do Estado brasileiro. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa limpar o terreno, porque, inclusive, pessoas de esquerda entram nesse discurso, que é o discurso que o governo quis. Então, a gente está conversando sobre desde 2016, né? Vem esse desmonte desde 2016, isso é uma coisa que a gente já viu, quem é um pouco mais velho, lembra o que o FHC fez. Você vai desmontando as empresas públicas para depois dizer, elas não são importantes, né? E aí a sociedade não se preocupa com elas. Então, a primeira coisa que a gente não pode cair no discurso é assim, não, mas se isso aqui só passa Bolsonaro, acaba mesmo. Não, de forma alguma, né? Na prática, o que a gente tem... Então, assim, a gente tem um aparelhamento que vai desde a gestão, desde o que a presidência está fazendo, né? A gente teve...
E aí essa relação entre a EBC e a SECOM é muito próxima, tanto que o atual presidente da EBC veio diretamente da SECOM, né? Tenho até dúvida se não veio exatamente para construir o processo de privatização. E aí eu quero continuar a conversa, Gisele, pontuando uma questão chave para quem está nos ouvindo aqui, que não é só risco de privatização. Na semana passada, quando o governo anunciou a entrada da EBC no PND, no Programa Nacional de Desestatização, a secretária do PPI, do Programa de Parcerias e Investimentos, falou o seguinte: se não tiver o que vender, pode ir para liquidação. Liquidação, leia-se, acabar com a empresa. Acabar com a empresa. Então, qual que é o discurso que, inclusive, o ministro Fábio Faria vem fazendo, né? Não tem. Como é que a gente vai vender aqui? Ninguém vai querer comprar uma empresa que dá prejuízo. E aí, Gisele, depois eu acho que era super importante a gente entrar na discussão sobre o prejuízo, porque esse é o principal argumento, né, que se coloca hoje para privatizar a EBC. E o ministro já falou no Twitter: ninguém vai pagar isso, né? Então, o que tem para vender? E a própria secretária do PPI coloca os imóveis da EBC, porque a EBC tem sedes, tem prédios, e as frequências. Então, desse ponto de vista, não tem privatização. Você não vai continuar com a TV Brasil, você não vai continuar com a Rádio Nacional, você não vai continuar com a Rádio MEC, não vai continuar com a Rádio Nacional da Amazônia, que atende pessoas em lugares do país que outras comunicações não chegam. Você não vai continuar com a Agência Brasil, com a Rádio Agência Nacional, que abastecem sites e rádios de todo o país. Então, a gente está falando aqui não somente num risco de privatização, mas num risco efetivo de extinção da empresa. E essa extinção é construída desde as decisões das suas gestões até o dia a dia, né? Porque quanto mais a empresa vai se tornando uma assessoria de imprensa, os seus veículos vão fazendo uma assessoria de imprensa, ela vai perdendo relevância na sociedade, né? O que a gente vê dentro da gestão é o contrário. Tem muitos gestores e o próprio governo que acham: quanto mais ela divulgar o que o governo faz, mais ela ganha relevância. E o que a gente está vendo é que não é isso. Ela vem perdendo relevância. Mas isso não significa que ela deva ser privatizada ou extinta, e isso é fundamental, né? Que não somente as pessoas que conhecem a EBC, mas que a sociedade saiba que a sociedade tem uma comunicação que é sua. A EBC não é do governo. A EBC é do povo brasileiro. A TV Brasil, a Rádio Nacional, a Rádio MEC, a Rádio Agência, são veículos do povo brasileiro e que o povo precisa tomar de volta para si e não deixar que isso acabe. Então, fala sobre o argumento do prejuízo, que, aliás, é um argumento que vem sendo usado não só para a privatização da EBC, né? Ou a destruição, como você disse. É para a Petrobras, é para a Caixa Econômica, né? Então, é importante você falar sobre isso e até falar também sobre esse argumento de, não dá audiência, né? Não alcança ninguém. Então, esse argumento de menosprezar o alcance do trabalho que é feito dentro da EBC. Esse é um ponto central, porque primeiro, assim, lembrar que desde quando a EBC foi criada, e a Tereza, que, como você bem lembrou, né, foi a primeira, não só foi a primeira presidente, como batalhou para que a MP da EBC fosse aprovada, você tem uma movimentação da grande mídia para combater a EBC. Acho que por diversos motivos, desde um motivo ideológico, de ser contra, até um motivo de a EBC é uma concorrente, mal ou bem, né? Mesmo que não dê muita audiência, a EBC é concorrente porque recursos financeiros do governo são destinados a ela, porque sem uma EBC, por exemplo, o governo pode botar dinheiro na Record, pode botar dinheiro na Band, na Rede TV, na própria Globo. Sem a EBC, você não tem uma Agência Brasil concorrendo com a Agência Folha, com a Agência Estadão. Então, esses veículos operam para combater a EBC porque ela é uma concorrente desse ponto de vista. E aí eles sempre batem no argumento de que, olha, a EBC dá prejuízo e nem o governo
é transparente ao explicar as finanças da EBC. Uma hora diz que tem 500 milhões de prejuízo, na audiência do PPI falou que eram 88 milhões, e esses argumentos são falsos. Falsos por uma série de motivos que eu vou elencar agora, né? Primeiro motivo, a EBC é uma empresa pública dependente. A EBC não é que nem os Correios, a EBC não é que nem o Banco do Brasil, que possui uma maneira de ganhar dinheiro. Né? Os Correios vendem carta, vendem encomenda, o Banco do Brasil você paga taxas, eles fazem empréstimo à Caixa e assim por diante. O governo federal tem várias empresas que eles chamam de empresas públicas dependentes. Exemplo, a Embrapa. A Embrapa não se sustenta. Ninguém está falando em acabar com a Embrapa, né? E ela também não se sustenta. Mas por que a Embrapa continua? Porque há um reconhecimento sobre a importância da Embrapa para a pesquisa agropecuária. O que acontece com a EBC? Então, assim, a EBC não deveria ter que dar lucro, porque a EBC é como se fosse um ministério. Ninguém fala que o MEC está dando prejuízo, certo? Que o MEC não tem receita própria. Ninguém fala que a universidade pública, a UNB, a URGS ou a UFMG estão dando prejuízo, porque vem um recurso do Executivo Federal e elas executam uma política pública com isso. Então, primeiro ponto, a EBC não dá prejuízo porque não tem que dar lucro. Mesmo assim, ou seja, mesmo se a gente for pensar nas finanças da EBC, existe uma particularidade, que é por conta da luta da sociedade, lá na aprovação da MP da EBC, que contou com a luta da Tereza e de várias outras pessoas, as organizações de trabalhadores, várias entidades que estão na frente hoje lutaram para que a EBC fosse criada também, juntamente com o governo. Foi criada uma fonte adicional, que se chama Contribuição para o Fomento à Radiodifusão Pública. É um fundo criado a partir de um outro fundo que se chama Fistel. Quando esse fundo foi criado, as operadoras de telecomunicação, que são as empresas que colocam um recurso, elas judicializaram esse fundo. E isso demorou um tempão. E somente recentemente, nos últimos anos do governo Dilma, é que esse recurso passou a ser liberado e mesmo assim não foi efetivamente garantido para a EBC. Então, qual é a situação hoje? A gente tem bilhões, não é milhões, bilhões desse fundo que poderiam ser destinados à EBC. O governo Bolsonaro e a secretária do Programa de Parcerias e Investimentos, a primeira frase dela para justificar a privatização ou a extinção da EBC foi assim: vai deixar de onerar a União em 400 milhões de reais. Com o dinheiro que está nesse fundo, a EBC poderia ficar 5 anos sem o governo botar um recurso. Estamos em crise fiscal? Ok, pega o recurso da contribuição para o fomento à radiodifusão pública e coloca na EBC. Só que os governos fazem, e isso não é só do governo Bolsonaro, o governo Temer também fez isso e outros governos também fizeram isso, a gente mantém o fundo lá porque esse fundo ajuda a contar na conta do superávit primário. Então, a EBC não dá prejuízo, não tem que dar lucro e ainda assim ela tem recurso para se sustentar autonomamente, o que eu acho que não deve ser, porque isso não existe em nenhum lugar do mundo, a não ser onde se cobra um imposto. Como na BBC, como na RAI italiana, você tem vários países em que há a cobrança de uma taxa. Não é o caso do Brasil. Esse não é o nosso modelo. Então, não há prejuízo e esse argumento é falacioso. Segundo argumento que você lembrou, Gisele, mas não dá audiência. Primeiro que essa discussão já é superada no debate sobre comunicação pública. Ninguém acha que os veículos não têm que ter alcance. Esse é o conceito-chave. O conceito é de alcance, não é de audiência. Porque se a comunicação pública for brigar para ter a mesma audiência dos outros canais, ela vai fazer o mesmo tipo de programação. E aí ela não vai ter diferenciação. Ela não vai servir aos interesses do conjunto da população brasileira. Por outro lado, é óbvio que a TV, as rádios, as agências têm que sim ter alcance. E a TV Brasil chegou a ser a 7ª principal emissora brasileira. A gente tem uma audiência gigantesca dos veículos da EBC
no caso da televisão, pelas antenas parabólicas. As rádio MEC e Nacional têm uma boa audiência. A Agência Brasil, ela distribui conteúdo que é reproduzido desde o UOL até sites de âmbito municipal. Então, se a gente acabar com a Agência Brasil ou com a Rádio Agência Nacional, que distribui conteúdos para a rádio, elas têm um alcance assim, de 3, 4 mil veículos. Infelizmente, a gestão atual não tem nem esse cadastro no caso da agência, né? Deveria ter, mas no caso da Rádio Agência tem. Então, além da gente ter a morte dos próprios veículos da EBC, isso vai rebater no conjunto de todos esses veículos que dependem. Então, esses exemplos que eu estou trazendo, Gisele, são para mostrar como o alcance não pode ser medido somente na audiência. E mesmo se a gente fosse olhar a audiência de uma emissora que tem pouco mais de 10 anos, ela ter chegado até a ser a 7ª emissora do país, já é um desempenho bastante importante. Muito bem, isso foi muito didático. Obrigada. E, Jonas, eu queria que você falasse um pouco sobre a situação dos trabalhadores. Desde 2016, como eu disse, tem tido demissões, mas eu não sei o volume dessas demissões, né? De fato, tem gente que é concursada que está sendo demitida, por exemplo, ou não? A estrutura permanece mais ou menos a mesma? Como é que está sendo nos últimos anos? Como é que funciona numa empresa pública, né? Você tem o quadro de concursados, você tem o quadro de cargos de confiança, que em geral são pessoas que são utilizadas para serem gerentes, diretores, e você teve uma série de pessoas contratadas como pessoas jurídicas para fazerem programas. Na verdade, lá no início do EBC você tinha uma outra figura, mas agora não importa. A partir de 2016, o que você teve? A troca dos cargos de confiança, né, como o governo Temer fez em todas as estatais, o cancelamento de programas, e isso é muito importante, né? Foram cancelados programas importantes, fundamentais, o Estação Plural, que era um programa que tratava das temáticas LGBT, programas de debate, né? Programas fundamentais da empresa, como é o caso do Caminhos da Reportagem, foram bastante reduzidos, embora uma equipe que briga para fazer grandes reportagens super relevantes. Então, o que a gente teve desde então? Esse aparelhamento, né, no momento em que os trabalhadores lutam pela autonomia editorial da EBC, pela garantia da comunicação pública, desde sempre. Isso não é uma coisa de agora. Não podemos deixar de esquecer que esses embates também ocorreram nos governos Lula e Dilma, né? Porque há uma confusão que a gente precisa esclarecer para a população, que é comunicação pública não é comunicação estatal. A comunicação estatal, ela é importante. Tem que ter um canal de TV do governo, tem que ter canal de rádio do governo, isso é importante. Você só não pode confundir uma com a outra. Então, os trabalhadores, historicamente, se organizaram tanto para defender... Cibele Tenório está lembrando agora do Sem Censura, programa mais histórico, né? Mais histórico, a gestão Bolsonaro destruiu. Uma ótima lembrança feita aqui pela Cibele, que está participando e também é trabalhadora da EBC, né? Então, a gente vem tendo essa destruição de programas, e como é que o governo federal faz? Ele faz PDV. Né? O que é um PDV? Um programa de demissão voluntária, que na verdade não é demissão voluntária, é demissão incentivada. Então, desde 2016, a gente tem um clima de terror na empresa, falando, a empresa vai acabar, a empresa vai acabar. Aí lança-se um PDV ou um PDI e muitas pessoas saem. Então, muitas pessoas, ótimos jornalistas, radialistas, analistas, pessoas do administrativo saíram porque a gente está há 5 anos com esse discurso de que a empresa vai acabar, né? Então, esse é o processo que a gente vem tendo. A gente vem tendo um processo de enxugamento do quadro, o que sobrecarrega as pessoas. A gente vem tendo corte de direitos, represamento dos nossos aumentos, dos nossos direitos, do ponto de vista dos auxílios que os trabalhadores têm, e a gente vem tendo um processo de perseguição, de assédio, em uma série de aspectos em relação àqueles trabalhadores que questionam esse aparelhamento dessas gestões mais recentes. Então, é um ambiente bastante complexo, mas a gente tem muitos trabalhadores que seguem
tanto no seu dia a dia, né? Fazendo uma disputa ali para encaixar uma pauta, para que a gente ouça todos os lados e não faça comunicação governista, quanto agora nesse processo de privatização, os trabalhadores estão muito engajados, né? Construindo aí o movimento Fica EBC. Quem tiver curiosidade, só procurar no Twitter, no Facebook, Fica EBC, que é parte da Frente em Defesa da EBC. Opa, me atrapalhei com o microfone aqui. Não. Jonas, recentemente saiu essa notícia de que a Agência Brasil não noticiou nada sobre a coletiva do ex-presidente Lula, né? E imagino que o mesmo aconteceu com a TV Brasil e com as rádios, etc., já que a orientação editorial seria a mesma. Queria te ouvir sobre isso, né? Se foi de fato isso. Quando eu vi a notícia, né? O governo proibiu, né? Que fosse noticiada a fala do Lula. Aí eu fui lá na Agência Brasil, corri todas as matérias daquele dia e, de fato, não tinha nada. Quem só se informasse pela Agência Brasil não ia ficar sabendo do principal fato político do dia, que estava em todas as emissoras privadas, né? CNN, Globo News, todo mundo transmitiu a fala do Lula, sem contar na imprensa independente, que também cobriu o dia inteiro, né? Como é que foi isso internamente e houve, de fato, uma orientação de cima para que a fala do Lula não fosse noticiada, inclusive a decisão do Fachin, né? Isso inclui também a decisão do Fachin, que foi 2 dias antes? Não, a decisão do Fachin não. Se houve uma decisão de cima ou não, eu não sei, né? Até porque o diálogo não é um diálogo aberto sobre as orientações editoriais. Muitas vezes às vezes elas podem vir de cima, às vezes elas podem vir das próprias chefias intermediárias, a gente não fica sabendo. Mas se a gente olha os veículos da EBC, isso fica evidente, né? E se a gente vê, tem sido dado largamente na imprensa, mais uma vez, censuras, governismos não são de hoje, mas mais recentemente isso vem ficando muito, muito, muito intenso e os trabalhadores vêm tentando, como eu coloquei anteriormente, desde o seu dia a dia, né, pautar determinados assuntos, garantir que as diversas visões entrem, né, que a EBC continue fazendo o que ela fez durante muito tempo, pautas de direitos humanos, pautas de justiça social, mas o que a gente vê é uma redução drástica dessas pautas, né? Para quem não é do jargão da comunicação, dos assuntos que a gente cobre, né? Então, a gente tem cada vez menos assuntos da área social, da área de direitos humanos. Então, não precisa ser só o Lula, né? Ou seja, o Lula, de fato, foi censurado, não saiu nos veículos da empresa, mas outras pautas que não têm a ver necessariamente com um potencial adversário do atual presidente também ou não são consideradas ou são censuradas, então a gente tem uma situação muito complexa do ponto de vista editorial na empresa hoje. Então, isso é questionado, né? Os trabalhadores fazem essa disputa cotidiana, os trabalhadores elaboraram um dossiê da censura na EBC e, inclusive, foi criada uma ouvidoria cidadã da EBC, né? Ou seja, ex-ouvidores, especialistas, professores de comunicação passaram a fazer um monitoramento cidadão sobre essa programação, mostrando que ainda tem coisa boa, né? Então, assim, a empresa, apesar de todo esse aparelhamento, ainda faz coisas interessantes, mas mostrando que tem muita coisa que vem sendo censurada, como o exemplo que você trouxe aqui. Legal, maravilha. Jonas, queria te agradecer muito pela nossa conversa hoje, por elucidar o que está acontecendo com a EBC. Como eu disse no início, a gente está sempre fazendo esse debate aqui junto com a Tereza, mas é importante trazer mais pessoas que estão nessa frente, né, que estão aí na luta, e você, como um repórter que atua até hoje lá dentro, pode trazer esse relato, né, de como que está sendo o embate dos funcionários, dos jornalistas e outros trabalhadores lá dentro, das rádios, da Agência Brasil, da TV Brasil. Então, você foi bem didático e possivelmente teremos outras conversas, né, dependendo do que avançar aí na pauta desse governo em relação ao EBC. Então, vou te passar para
para uma despedida e te agradecer. Eu que agradeço, Gisele. Em nome da Frente em Defesa da EBC, temos várias, como eu coloquei, né? Vários trabalhadores e muitas entidades da sociedade civil, a comunidade cultural está se mobilizando. A gente tem recebido vídeos de diversos artistas em defesa da comunicação pública, né? Reforçar, não é porque a gestão está ruim e problemática hoje que a empresa deve ser privatizada ou extinta. Então, a gente agradece muito esse espaço aqui na TV 247. Provavelmente, a gente voltará aqui a pedir um espaço quando a gente tiver novidades sobre esse processo. E aproveito esse convite, esse espaço aberto por vocês, para convidar quem está nos assistindo, agradecer várias pessoas aqui que estão nessa mobilização, participaram do chat hoje, né? Deram suas contribuições, alguns dos trabalhadores da EBC também. E quem quiser ter mais informações, como foi colocado aqui pela Cibele e por outros colegas, sigam o FICA EBC, sigam a Frente em Defesa da EBC e também já deixar aqui uma dica, né? Nós vamos a carta que foi lançada na Frente em Defesa da EBC, de repente, Gisele, a gente pode compartilhar com os colegas do 247, né? Para que isso saia como dentro no site, não sei, a gente vai abrir essa carta para que organizações da sociedade civil possam assiná-la também, né? Para que a gente mostre que, de fato, é um tema da preocupação de muitas pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo programa, só pela sua chamada hoje, são temas fundamentais, né? Nós também estamos muito preocupados com o processo da pandemia e também estamos preocupados porque a gente sabe que a privatização não somente nos atinge, a gente tem a luta dos colegas dos Correios, a gente tem a luta dos colegas da Eletrobras, estamos juntos com todos esses para que a gente mantenha uma política pública efetiva no nosso país. Muito obrigado. Legal. Obrigada, Jonas. Até mais. Tchau, tchau. Gente, como eu anunciei para vocês, esse é um Boa Noite com mais de um convidado. Então, tenho aqui o meu segundo convidado, que é o deputado estadual Carlos Mink, que eu já vou chamá-lo aqui. Antes, agradecer só a chegada do Francisco Moreira, se tornando membro aqui da TV 247. E mais para frente, aqui daqui uns minutinhos, eu chamo também o Érico Grassi, que é irmão do Rodrigo Pilha, ativista que foi preso em Brasília, sob o argumento da Lei de Segurança Nacional. E a gente vai fazer um diálogo com ele também, vai saber as notícias do Pilha, né, que está na Papuda, e saber o que aconteceu aí nos últimos dias. Deixa eu trazer aqui o Carlos Mink, aqui no apoio. Tudo bem, deputado? Seja bem-vindo aqui. Boa noite, Gisele, boa noite, pessoal que está acompanhando. Legal, muito bem-vindo aqui. Bom, acho que todo mundo te conhece aqui, né? Você tem uma luta longa em defesa do meio ambiente, foi ministro do meio ambiente e já está no 6º mandato como deputado estadual, agora pelo PSB, no Rio de Janeiro. Acho que tem muitas coisas aí que a gente pode falar hoje, né? E aproveitando que a gente começou até uns minutinhos depois do combinado, eu vou até te colocar junto com o Érico Grassi para a gente falar sobre a Lei de Segurança Nacional, que foi o argumento usado para se prender os ativistas lá em Brasília, né? Dá para a gente fazer um diálogo aí com ele também. Deputado, eu queria começar perguntando sua opinião, como é que o senhor está vendo essa condução, que, enfim, nem dá para se chamar de condução, da pandemia no Brasil. Acabamos de ter anunciado um novo ministro que não tomou posse, e aí a gente tem aí notícias de que ele tem envolvimento com empresas, tem também a possibilidade de não ter um lugar ainda com foro privilegiado para o Pazuello, que é o ministro anterior, e a gente tem 2 ministros, mas não tem nenhum, né? Como é que o senhor tem visto isso, e se o senhor acha que dá para se fazer alguma coisa em tribunal internacional? O caminho, de fato, é o impeachment? Como é que o senhor vê essa saída para o Brasil? Porque não dá para aguentar até 2022, né? Olha, como todos, eu estou preocupadíssimo, né? O Bolsonaro, ele consegue se superar a cada dia. As últimas dele foram brigar com os governadores na justiça, que estão tomando medidas para prevenir. Ele disse que não vai botar o meu exército para proteger lockdown. Disse que esse mimimi de correr fila de vacina
para quem não é sério, para quem não é homem, e ele está desprezando tudo aquilo que pode proteger. Então, o que está acontecendo? O bolsovírus, como eu chamo ele, está transformando o Brasil numa bomba atômica virótica, que não só está dizimando os brasileiros numa escala impensável, como está se transformando, ou melhor, ele está transformando o nosso país numa ameaça global, sanitária. Então, é inacreditável. Agora, o Bolsonaro, ele também erra demais. Ele, quer dizer, as duas pessoas que podem afetá-lo diretamente no curto prazo são o procurador da República, Aras, que nada indica que vai fazer isso, e o presidente da Câmara, que ele apoiou e que conseguiu agora contrariar, humilhando a ministra da Saúde, que tinha sido exatamente indicado pelo presidente da Câmara. Então, ele consegue se fazer mais mal a si próprio do que muitos de nós da esquerda. Eu acho que a crise está chegando a um ponto tal, e também as questões da popularidade caindo, e agora o Lula tendo se apresentado, eu acho que os setores do Centrão podem começar a abandoná-lo. Eu acho que vai sair a CPI do Covid no Senado, e eu acho que a esquerda está na hora de juntar, apresentar um programa muito claro para a população, de defesa da vida, de defesa do emprego, né? Se juntar realmente e ir para cima. Eu acho que, assim como o momento é a mais séria ameaça às nossas vidas, também possibilita a nossa união com um programa emergencial de salvação nacional, de unidade popular, de resistência democrática. Eu aposto nessa via. E as elites, deputado? Hoje saiu uma carta com mais de 500 nomes aí, que dá para se dizer nomes representativos do PIB brasileiro, né? Banqueiros, grandes empresários aí, pedindo uma coordenação nacional para que o país não fique pior do que já está, basicamente, né? E defendendo restrições, etc., de circulação de pessoas. O senhor acha que hoje a elite também, e aí falando elite, né, uma coisa meio genérica, mas já está também se distanciando do Bolsonaro? Porque, sim, o Centrão já se mostrou bastante contrariado com essa indicação do Queiroga, né? A gente precisa também que as elites se afastem, né? Olha, o Bolsonaro, ele se nutre do conflito. Aliás, um dos 3 governadores que ele foi para o STF contra é o governador de Brasília, que é aliado dele, e que ficou também muito contrariado com isso. Há setores da elite que têm muito medo da esquerda e do PT. Essa que é a verdade. Mas vários outros setores começaram a se incomodar até com a questão ambiental, que é uma questão que eu trabalho há muitos anos, quando grandes fundos internacionais disseram que não iam mais investir no Brasil, fundos trilionários, exatamente por causa do Brasil desprezar o clima, incentivar... O Brasil, não. O sinistro Salles e o Bolsonaro são os grandes desmatadores da Amazônia, os incendiários do Pantanal. Eu me lembro, eu fui 2 anos ministro, entre 2008 e 2010. Nós reduzimos o desmatamento à metade. Nós fomos o primeiro país em desenvolvimento a assumir metas de redução das emissões de carbono por lei. Nós criamos o Fundo Amazônia, na minha gestão, eles conseguiram desmontar isso tudo. Nós criamos o Fundo Clima, que eles conseguiram desativar, né? Não se usa esse recurso. E nós viramos uma referência mundial na questão ambiental. Então, muitas pessoas lembram disso. Uma coisa é não ser tão enfático assim no combate ao desmatamento. A outra coisa é incentivar a invasão das terras indígenas, inclusive a contaminação dos povos indígenas. Agora o Supremo está cobrando isso
ministro Barroso está no pé do governo que não protege os povos indígenas. Então, com a questão ambiental, alguns setores da elite, que foi a pergunta que você fez, já começaram a sentir que iam perder dinheiro com Bolsonaro. Agora, com a questão sanitária, eles estão vendo que, se não resolver a crise do Covid, a crise sanitária, a crise da saúde, a economia não decola. A equipe do Paulo Imposto Ipiranga Guedes está desmontando. Mas, mais do que isso, a economia vai muito mal. Aliás, o Paulo Guedes não faz nenhuma autocrítica. Perguntam para ele, vem cá, a inflação está crescendo, o desemprego está crescendo, os juros aumentou. O que você tem a dizer sobre isso? A resposta dele é que a oposição está criando obstáculos. Imagina, quisera eu que a oposição tivesse com essa bola toda. Infelizmente, ainda não estamos. É que eles são muito ruins. Enquanto eles não controlarem, nós, porque os governadores, felizmente, estão nisso, os cientistas, a sociedade civil, enquanto não for controlada essa epidemia, a economia não decola. Eu acho que o Paulo Guedes está esvaziado e outros setores vão começar a se afastar por esse conjunto de razões. A questão ambiental, a questão sanitária e a questão econômica também. E está aí a oportunidade da esquerda entrar, com centro-esquerda, com centro não bolsonarista, com propostas não só ideológicas, propostas objetivas de vacinação, isolamento, política de ajuda realmente, não só para os setores mais pobres, mas para as pequenas empresas, retomada do desenvolvimento, um plano nacional de desenvolvimento sustentável. Aliás, só para concluir, eu gostei muito do discurso do Lula, mas achei que faltou sustentabilidade. Ele falou de tantas coisas tão importantes e não tocou na sustentabilidade. Veja, o Biden, a questão da sustentabilidade foi um dos eixos da campanha dele, mas não era só clima, era sustentabilidade na energia, sustentabilidade na tecnologia e nas relações internacionais. Está cumprindo. Então, eu acho que o Lula, nós todos, a esquerda, ao fazermos um programa que nos una, porque não são só os nomes, é o programa, o que a gente vai fazer, que a sociedade entenda, tem que haver uma questão forte de sustentabilidade ligada à defesa da Amazônia, da natureza e à criação de empregos sustentáveis. Muito bom. Deputado, deixa eu te fazer duas perguntas sobre meio ambiente. Uma, justamente sobre o Biden, que o senhor acabou de citar. O senhor acha que agora, com o governo Biden, né, sem o aliado do Trump aí, vai haver uma pressão forte dos Estados Unidos contra o Brasil na questão ambiental? E o outro ponto eu queria que o senhor destacasse os principais pontos de retrocesso dos últimos 2 anos do meio ambiente. Eu sei que há aparelhamento de órgãos ambientais, né? A gente já viu notícia, né, de quem é colocado em órgão ambiental, militar, filho envolvido, enfim. Quais são os principais pontos de retrocesso aí no meio ambiente em termos de políticas públicas e gestão ambiental? Então, começando por essa última e depois indo para o Biden. Bom, o retrocesso é amplo, geral e restrito, né? Disparou o desmatamento, aumentou 30% num ano, 20% no outro. Dispararam as emissões de carbono. Biodiversidade foi incinerada, e não foi só no Pantanal, no Cerrado também. Os órgãos ambientais foram amordaçados. Eu me lembro, no meu tempo, nós fazíamos toda semana a Operação Boi Pirata na Amazônia. Nós pusemos recursos do Fundo Amazônia, que nós próprios criamos, e do Fundo Clima, e fomos lá com o IBAMA, com o ICMBio, inclusive com o Exército e com a Aeronáutica. Tarso Genro era ministro da Justiça, botou a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, fazíamos operações com 1.000, 2.000 pessoas. Eu reunia com coronéis e generais do Exército e falava uma frase que eles gostavam muito. Eu dizia, não vamos permitir que tirem o verde da nossa bandeira. Eu usava um discurso meio nacionalista ligado à questão ambiental, verde da bandeira, e eles respondiam, selva, selva, que é a palavra de ordem dos militares que atuam na Amazônia. Então, nós conseguimos fazer pactos com os setores produtivos, a moratória da soja, para a soja ganhar o selo verde para exportar
em troca disso, não comprar soja de áreas desmatadas recentemente. Fizemos o pacto da madeira legal com os exportadores de madeira. Fizemos o zoneamento econômico ecológico. Em suma, não basta dar pancada. Eu próprio participava semanalmente de ações na Amazônia. Ia pessoalmente participar, colocava dinheiro, valorizava. Coloquei à frente do IBAMA só técnicos de carreira, experimentados. O que eles fizeram com o ICMBio? Tiraram 4 diretores do ICMBio, que eram biólogos, engenheiros florestais, e puseram botânicos, e puseram 4 oficiais da PM de São Paulo. O pessoal até brincou que já não era mais ICMBio, era IPM-Bio. Bom, nada contra os PMs, mas só que nenhum deles era biólogo, nem engenheiro florestal, nem entendia absolutamente nada de Amazônia ou de clima. Então, é uma tristeza. Olha, eu vou te contar uma história. Eu tenho um amigo que é um biólogo, que era o coordenador do programa Golfinho Rotador em Fernando de Noronha. Ele se opôs à entrada de transatlânticos na Baía dos Golfinhos. O sinistro Salles tirou ele, expurgou ele para o sertão do Nordeste, onde não há um único golfinho. É o maior especialista de golfinhos do Brasil. 10 livros. É um dos 5 maiores do mundo. Então, você vê que é obscurantismo. É a caça às bruxas. É o pensamento único. Então, infelizmente, vai dar um trabalho. Olha, é muito mais fácil desmontar do que fazer. O trabalho que deu para a gente criar o Fundo Amazônia, dinheiro dado. A nossa única obrigação era reduzir o desmatamento. $1 bilhão. Aí o pessoal fala, não, a Noruega tinha interesses na Amazônia. Mentira. A gente trouxe os ministros da Noruega para assinarem. Sabe o que eles diziam? Nós somos um pequeno país perto da Groenlândia. Quando ela derreter, nós vamos submergir. Para nós é um seguro de vida. É isso que eles disseram. E o Salles conseguiu paralisar isso. Diga. Então, antes do senhor falar sobre o Biden, acho interessante comentar esse discurso que vem do governo Bolsonaro, mas também é um temor de parcela da sociedade, que é o seguinte: mas tem outro país interessado em preservar a Amazônia, está trazendo dinheiro para cá. Isso não é de se desconfiar? Eles não querem tirar a nossa soberania? Queria que o senhor falasse sobre isso também. Exato, por isso que eu estou dizendo, por exemplo, o Fundo Amazônia, eles puseram esse dinheirão, né? Nós criamos, trouxemos os ministros. O discurso deles foi claro. A gente só podia ir executando esse recurso à medida que reduzisse o desmatamento. O COFA, o Comitê Orientador do Fundo Amazônia, não tinha uma pessoa indicada por eles. Nós criamos o COFA, tinha os seringueiros, o Conselho dos Seringueiros, o Conselho dos Povos Indígenas, a SBPC dos cientistas, os empresários, os governadores. Eles não influenciavam em nenhum programa e na composição. Eles só acompanhavam se o desmatamento efetivamente estava sendo reduzido. E usavam os satélites deles e os satélites do INPE, que, aliás, foi a primeira coisa que o Bolsonaro começou a desmontar quando o INPE disse que o desmatamento estava crescendo, e o Bolsonaro falou, não, vocês estão dizendo isso porque vocês são manipulados pelas ONGs, uma entidade internacionalmente considerada top de linha. Então... Culpa do Leonardo DiCaprio, né? Exatamente, também do Greenpeace, dos ecologistas. Quer dizer, ele luta com os fatos, mente todos os dias, não se importa em responder uma mentira com outra mentira maior dele próprio. Esse sentimento que você está dizendo, ele tenta jogar com isso, a Amazônia é nossa. Olha, a gente faz o seguinte discurso. O Bolsonaro está querendo entregar o amarelo da bandeira, que é o ouro das terras indígenas, a firmas americanas de mineração. O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, encontrou com essas firmas e falou que ia mudar a lei da mineração para as firmas americanas virem explorar o ouro das terras indígenas. Estão poluindo o azul da bandeira, os nossos rios e mares, estão autorizando mercúrio no garimpo. O mercúrio é o metal pesado mais agressivo que existe. Ele entra no sistema e nunca mais sai. E estão tirando o verde da bandeira
com o desmatamento da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, do Pantanal, né? E da Caatinga também. Então, eu digo, estão tirando o verde da bandeira, o amarelo e o azul, então, e querendo trazer as firmas americanas. Então, o que eles têm de nacionalista? Agora, eu acho que nós, a esquerda, a centro-esquerda, os ambientalistas, muitas vezes nós erramos em relação às Forças Armadas. A gente não pode tratar as Forças Armadas como um todo. Eu estou dizendo que eu me dava super bem com generais e coronéis. Eles participavam, milhares deles, nas operações da Amazônia. Aliás, sem o Exército você não se move, a aeronáutica você não se move na Amazônia. Então, eu acho que quando a gente critica de forma ácida e uniforme as Forças Armadas, a gente está ajudando o bolsovírus, que fica lá semeando, trazendo cada vez mais militares para o governo para ter esse paredão para tentar alguma coisa, como o Trump tentou com a invasão do Capitólio. Então, eu acho que tanto em relação... Diga. É que esses militares que assumem postos estratégicos do governo, ou seja, eles têm que ser coniventes, né, com o que está acontecendo. Então, fica difícil, né, fazer uma... ali, mas você não pode. Vamos separar. Não, mas você não pode. Eu acho que é um erro nosso. Eu falo com experiência de quem conviveu com generais e coronéis quando eu fui ministro de Lula, 2 anos. Né? E olha que eu fui guerrilheiro. Eu tinha tudo para não ter nenhuma conversa com eles. Eu fui torturado, né, com 18 anos de idade na Vila Militar. Eu tinha tudo para ser a pessoa mais ressentida. E eu falava com eles, não podemos tirar o verde da nossa bandeira. Eles diziam selva e iam com a gente para as operações. A gente reduziu 50% do desmatamento em 2 anos. Então, eu acho que as generalizações... Não, quando algum militar ameaça o Supremo, né, ameaça o Congresso, reproduz uma fake news, criticá-lo é nossa obrigação. Agora, tratá-los como se um conjunto homogêneo fossem, é ajudar o Bolsonaro. Eu digo a mesma coisa, e eu converso muito com Freixo sobre isso, sobre a questão das polícias. Nós temos uma visão crítica. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem a PM que mais mata e mais morre. Eu fiz várias leis sobre isso, criamos o programa de proteção à testemunha, aprovei recentemente uma lei normatizando as operações policiais em favela, pontuando aquelas operações que menos morrem, menos matam e mais apreendem armas e prendem traficantes ou milicianos. Agora, você tratar a polícia como um todo também é um problema seríssimo, que o Bolsonaro está cevando os setores mais reacionários das polícias para fazer uma base dele. Se você trata isso como um todo, claro, quando a polícia é truculenta, você tem que cair em cima, com toda a razão. O PSB ganhou uma ação no STF suspendendo operações em épocas de Covid nas comunidades sem uma urgência, um planejamento. Foi uma ação muito importante. Agora, você dizer as polícias são corruptas, as polícias são assassinas, você também está ajudando o Bolsonaro. Tem que separar uma coisa da outra e trabalhar para isolá-lo nos setores do Exército, da polícia, do empresariado, até isolá-lo no Centrão, que hoje em dia é possível arrancar partes do Centrão, que vamos combinar, partes do Centrão que fizeram parte do governo Lula. Eu me lembro, quando eu fui ministro, tinha 3 ministros que eu brigava toda semana com eles. Um era o ministro Lobão, Minas e Energia, queria fazer térmica, carvão em tudo que é lado, eu não deixava, e ia se queixar o Lula. O outro era o ministro Stefan da Agricultura, Stefanes, da Agricultura, né? Reinhold Stefanes. Queria acabar com o Código Ambiental, ampliar o desmatamento, também brigava todo dia. E o terceiro era um que já foi governador da Amazônia, era do PR, queria fazer uma estrada, a BR-3, cortando a Amazônia de ponta a ponta, e eu também não deixei. Eu brigava com esses 3 ministros que eram do Centrão noite e dia. Não vamos esquecer isso. Então, a gente tem que arrancar partes do Centrão do Bolsonaro para isolá-lo cada vez mais, mas em cima de um programa
de salvação da saúde do nosso povo e de recuperação dos empregos. A esquerda e o centro-esquerda têm que fazer isso, senão a gente vai morrer na praia. Muito bom. Então, para concluir essa questão do Biden, né? Se o senhor acha que vai ter uma pressão internacional. A derrota do Trump foi a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas nos últimos anos. Como nós todos torcemos tanto por isso. Não só porque o Trump era um maior aliado do Bolsonaro, que fazia tudo para imitá-lo dia e noite, né? Mas até no mundo todo, o Trump era um grande sustento da ultradireita mundial, da direita mais xenófoba, da direita mais racista, da direita mais homofóbica, no mundo inteiro, né? Na Itália, na Polônia, em todo lado, era o Trump. Então, o Biden significa uma quebra disso. Quais foram as primeiras medidas que o Biden tomou? Voltou para o Acordo de Paris. Aliás, o Brasil não saiu do Acordo de Paris, mas, em compensação, não cumpre nenhuma das metas que nós assinamos. Nenhuma. O Brasil, aliás, também assinou um acordo de biodiversidade, que é diferente do Acordo do Clima, e também não cumpre uma única dessas metas, que é ampliar os parques, ter programas de proteção às espécies ameaçadas. Bom, a outra coisa que o Biden fez foi voltar para a OMS, que o Trump tinha saído, e voltar para os organismos multilaterais e botar um pacote de mais de 1 trilhão em termos mundiais para apoiar o meio ambiente. Então, eu acho que, sim, essa mudança nos Estados Unidos nós temos que aproveitar. Por exemplo, aqui no Brasil, há uma articulação pelo clima com vários governadores, inclusive de Pernambuco, do Espírito Santo, de 14 estados. Isso era capitaneado pelo meu querido Alfredo Sirquis, que partiu cedo, através do CBC, Centro Brasil Clima, que atualmente está sendo tocado pelo filho dele, o Guilherme Sirquis, e pelo Emílio Laroveri, um grande cientista da COP. Então, esses governadores podem ter acesso a esses poupudos recursos do Biden e até ao Fundo Clima, mesmo o Bolsonaro e o sinistro Salles sendo negacionistas, não dão bola para o clima. Acho que isso é invenção da esquerda marxista, do marxismo cultural. Quer dizer, são os mentecaptos totais. Mas essas iniciativas de governadores e prefeitos podem ser estimuladas, inclusive com empresários. Porque mesmo, e para concluir, para não me alongar demais, mesmo no tempo do Trump, quando ele disse, estamos fora do clima, fora da OMS, isso tudo é invenção, vou apoiar o carvão, o petróleo, vários estados americanos, como Califórnia, Nova York e vários outros, continuavam apoiando energia eólica, energia solar, reciclagem, reflorestamento. Ou seja, o Trump, que mandava muito, não mandava tudo. Aqui é a mesma coisa. Então, nós temos que apoiar essas articulações pró-clima de governadores e prefeitos, agora que há recursos mundiais tão poupudos. Aqui no Rio de Janeiro, eu aprovei uma lei estadual de mudanças climáticas, que cria mecanismos econômicos, financeiros, tecnológicos. O que o Rio de Janeiro pode fazer para evitar o desmatamento da Mata Atlântica, evitar desperdício, evitar térmicas a carvão e estimular a energia limpa. Outros estados estão seguindo por esse caminho. Legal, deputado, esse é um tema muito importante que a gente tem abordado pouco. Vou até já deixar um convite para a gente voltar a conversar, fazer programas aqui para falar mais de meio ambiente, que é sempre importante, né? Trazer mostrar o que tem acontecido de retrocesso. Se o senhor puder ficar mais uns minutinhos aqui, eu queria te ouvir sobre a Lei de Segurança Nacional, mas eu quero trazer o nosso terceiro convidado aqui, que é o Érico Grassi. E olha só que coincidência, ele é analista ambiental lá no Ministério do Meio Ambiente e está te elogiando aqui, dizendo que você foi um dos melhores chefes dele, disse aqui no chat privado. Então, deixa eu trazer o Érico aqui. Bem-vindo, Érico. Boa noite a todos. Boa noite, Gisele. Boa noite, Mick.
Primeiro eu sempre começo agradecendo essa rede solidária que a gente tá, que a família está tendo. Eu estou bem nervoso ainda, estou desde quinta-feira que eu não durmo direito. O meu irmão é um cara assim que eu tenho uma ligação muito forte mesmo. Então assim, está sendo bem difícil, mas está sendo menos difícil por conta dessa rede. Muita gente ligando, muita gente mandando mensagem, ao ponto até de eu ter que mudar a forma de estar informando o que está acontecendo para poder ter uma via só e não ficar se perdendo. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é agradecer essa rede de solidariedade. E agradecer também os advogados, que estão sendo incríveis, né? Tanto o Alan, enfim, quanto a Desirê e o Thiago. Estamos aqui, estou falando com vocês, estou de olho na outra tela, porque a gente está ainda na expectativa do habeas corpus, que sabe como é, né? Pode sair a qualquer momento. E aí, já pegando o gancho... Deixa eu só avisar para quem está chegando agora, o Érico, além de analista ambiental no Ministério do Meio Ambiente, que eu acabei de apresentar, ele é irmão do Rodrigo Pilha, que foi preso na última quinta-feira. A gente acompanhou, todo mundo aqui, o público do 247, está acompanhando tudo que está acontecendo. Minha solidariedade a você, Érico. Eu não imagino como é que estão os seus dias, até queria te pedir para começar por isso, né? Como é que tem sido desde quinta-feira para cá, e trazer as notícias do seu irmão. Você disse que tem feito uma comunicação para que vá para um lugar só, né? Para que você tenha menos trabalho ali e tenha um alcance maior. Você tem divulgado áudios, né? Sobre como é que o Rodrigo está e qual o andamento do caso dele. Então, traz para a gente um relato do que aconteceu na quinta-feira e depois a gente vai atualizando e faz uma discussão aqui sobre a perseguição desse governo à Lei de Segurança Nacional. Bom, o Pilha não tem esse apelido à toa, né? Então, assim, eu nunca fiquei apavorado porque me ligaram e falaram, seu irmão está detido. E lá ia eu, né, fazer o que podia ser feito. O que começou já muito ruim, quinta-feira, é que foi isso. Entraram em contato comigo e falaram, seu irmão foi detido, porque foi abrir a faixa na frente do Palácio Planalto, do genocida e tal. E aí eu falei, tudo bem, e aí, vamos lá, para onde ele deve ter sido encaminhado? Para a quinta DP, né, que é a área jurisdicional dali da esplanada, né? E não, e aí eu consegui falar com o advogado que estava acompanhando, o advogado não sabia onde ele estava, ligava nas delegacias, ninguém sabia onde eles estavam, e aquilo começou, que a gente eu tenho uma sensação, né, que a gente já vive um estado de exceção, né? Assim, a própria detenção foi uma detenção completamente atípica, onde os PMs não tinham o que fazer, e daí, então, não sei por que demoraram tanto, levaram eles para a Polícia Federal, até que, mais de uma hora depois, a gente conseguiu descobrir onde meu irmão estava. Então, só aquele momento já começou, sabe, já começou angustiante, toda essa situação. E aí, quando eu tomei pé da situação, conversei com o advogado, falou, não, vai fazer um tempo circunstanciado, não vai longe aí. Isso foi um abuso mesmo de autoridade por parte da PM do DF. E aí eu fiquei naquela expectativa, a qualquer momento devem liberar ele. E aí, contato com a minha irmã e com a minha mãe, que na verdade eu só fui falar com elas quando eu já soube que eles estavam na Polícia Federal, porque senão seriam 3 ansiosos, né, 3 angustiados. Uhum. E aí eu falei para minha mãe e para minha irmã que a situação, mas que ele seria liberado em pouco tempo. E daí eu vi um post do deputado distrital daqui, do Fábio Félix, e vi o filme, a filmagem dele saindo, dando, né, saída do departamento. E aí mandei mensagem para minha mãe, falei, mãe, o Rodrigo, né, tá liberado e tal, foi só mais susto aí pra gente e tal, beleza. Aí, de repente, quando eu recebo uma mensagem de um outro advogado, eu vim fazendo algumas perguntas a respeito de processos antigos do meu irmão e eu sem entender nada. Eu comecei a acionar outros advogados que eu conheço, que tratavam dele, até a gente entender o que estava acontecendo. O que aconteceu é isso, o delegado lá não é, pelo menos que eu entendo, que eu estudei de direito constitucional, administrativo, enfim, não é da competência, não é de ofício do delegado da Polícia Federal cumprir mandato do TJDF, entendeu? E você percebe que o tempo que o meu irmão ficou dentro da delegacia e o tempo
Quando ele saiu, o delegado foi lá na porta e pediu, não, chama lá, porque a escrivã e a gente quer falar com ele. E aí uma amiga advogada do meu primo, entrando nos sistemas comuns, nos sistemas que você olha meio que superficialmente, os processos, não encontrou mandato, não encontrou nada do mesmo. Nada. Então, ou seja, era um processo de difícil acesso, era um processo antigo, e era um processo que reforça ainda mais o que a gente está vivendo, né? Que ainda é resquício de um país autoritário. Que foi em 2014, o Rodrigo foi no jogo de futebol, era véspera de eleição, e ele foi com a bandeira da Dilma, e os policiais queriam tomar a bandeira dele. E ele falou, não, eu vou ficar com ela enrolada no pescoço, mas vocês não vão tomar de mim, eu vou ficar com a minha bandeira. Então você vai sair do estádio. Eu não vou sair do estádio, eu paguei para entrar e vou ficar com a minha bandeira. E aí começou aquela coisa que ele foi parar na delegacia. E isso virou um processo que foi sentenciado, foi bem acompanhado pela Defesa Pública, foi sentenciado em 2018, e aí começaram a haver uma série de falhas. Falha da Defensoria, falha da Justiça, falha do meu irmão, que é um menino descuidado, quem conhece o Pilha sabe que ele é aquilo mesmo que se vê, que não é um personagem. E aí ele não foi citado para poder cumprir pena alternativa. Era uma pena alternativa que era para ser cumprida. Claro. Pena alternativa. Né? Enfim. E aí pensaram aquilo, né? E aí começou toda essa novela. Que se arrasta até agora. E aí, assim, os advogados trabalhando muito bem no caso. Um apoio incrível da Érica Cocaia. A Érica Cocaia estava conversando hoje com meu companheiro, com a minha mãe. Assim, ela é incansável. A Érica Cocaia perdeu um irmão que fazia aniversário ontem, junto com a minha mãe com aniversário ontem. E ela não se abate e me ligou hoje, ficou mais de meia hora e 40 minutos conversando comigo, falando das providências que estão sendo tomadas, das atitudes que ela pode fazer, que ela não pode fazer. Né? É essa situação. E com relação a que você me perguntou, no nosso áudio, é que é o seguinte, eu sabia que o Rodrigo era uma figura, né, ímpar, né? Agora, eu não sabia que isso ia gerar, assim, o telefone não parava. E como na quinta-feira deu a confusão de como ele tinha sido solto e depois ele foi preso de novo, esse dele ter sido solto ficou reverberando até de madrugada. Então as pessoas ficavam ligando para mim dizendo, não, mas parece que foi solto de novo, até o ponto de advogado. E aí porque fica esse telefone, né, esse microfone, telefone sem fio. E aí, no outro dia, né, quero até mandar um abraço para o Rogério Tomás, que domina essa coisa de comunicação e tudo, e ele me sugeriu, cara, faça um áudio. Vou fazer um áudio, a gente coloca um videozinho e a gente solta. E pronto, você vai ser aquele canal que as pessoas vão receber, pronto, você vai ver que, inclusive, né? E foi isso, aí, inclusive, diminuía, as pessoas recebiam aquilo, eu compartilhava com todo mundo, era o boletim do Pilha, né? Vamos dizer assim, né? E aí as pessoas foi a forma, eu até agradeço o 247, que também compartilhou o áudio de hoje aí. E eu estou aqui com muita vontade de soltar mais um áudio ainda hoje. Posso falar uma coisa aqui com o Érico? Claro, fica à vontade. Fala, chefe, vou te chamar de chefe. Primeiro, um abraço para você. Você está dizendo que era das nossas equipes lá, do tempo que a gente estava lá no Ministério. Eu estava trabalho, eu era o presidente. Não, essa aqui foi a grande coincidência do dia hoje. Não tem nada planejado aqui. Ô, Érico, eu queria dizer que eu fui um daqueles que fiquei nas redes direto, na solidariedade com Pilha. Eu sei o que é a prisão. Tive um ano preso no tempo da ditadura militar, fui torturado, tive 9 anos banido do Brasil, voltei com anistia. Então, eu bem sei o que é a prisão e concordo contigo. Esse estado de intimidação, a gente tem que revogar a Lei de Segurança Nacional. A gente está vivendo um estado de intimidação permanente. Eu queria só fazer um parágrafo, que você falou o processo antigo do estádio de futebol, o teu irmão com a bandeira da Dilma. Eu vou contar uma coisa para você que você não vai acreditar. Aqui no Rio de Janeiro, a PM estava proibindo as torcidas antifascistas do Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, de entrarem, está aí você aqui com o tricolor, de entrarem no estádio
com boné e camisa com símbolos. Alguns eram detidos, obrigados a sair, ou tirar a camisa, ou tirar o boné. Você acredita que eu tive que fazer uma lei? Aprovei uma lei dizendo o seguinte: os torcedores podem entrar no estádio com suas bonés, camisetas, etc., porque isso é liberdade de expressão. Só depois que essa lei foi aprovada, na primeira semana eles continuavam proibindo, mas aí o pessoal levava a lei e é inacreditável. Eu tenho que fazer uma lei para a polícia respeitar o que está na Constituição, que é o direito de manifestação. A gente tem que revogar essa lei de segurança nacional e resistir, como você está fazendo, e com essas redes solidárias, contra esse processo intimidatório. Ele não acerta no Covid, não acerta na economia e quer calar as pessoas, não quer que as pessoas se manifestem. Um grande abraço, vamos continuar juntos, dando uma grande força para o Pilha e derrubar esse estado policial de intimidação. Mink, deixa eu aproveitar a sua fala e resgatar justamente a sua história. Durante a ditadura militar, a gente está vivendo algo que é parecido, né? Quando o Érico diz assim, traz a história, e no áudio dele de hoje, ele diz assim, a gente acredita que ele saia no máximo até terça-feira. Não era isso que acontecia na ditadura, deputado? Saíam notícias de que um preso que era um militante político, né, estava na cadeia por uma manifestação política contra o regime militar. Não, ele vai sair tal dia. E aí os familiares ficavam ali esperando. Não está aparecendo algo do regime militar e pegar um processo antigo que nada tem a ver, como o nosso espectador aqui, o Joaquim, nosso assinante, falou, ele sofreu abuso de poder, né, em 2014. Olha, eu concordo com o Érico e com a tua pergunta em termos. Tem traços comuns, mas vamos combinar que era completamente diferente. Eu perdi vários amigos torturados. Eu vi com esses olhos aqui uma mulher grávida levando pancada na barriga para o marido confessar. Eu vi gente morrer no pau de arara. Então, não vamos dizer que é igual, porque não é igual, mas tem traços semelhantes. Esse traço de usar a Lei de Segurança Nacional, de desrespeitar procedimentos, de polícia que não é para prender, de dizer que solta, mas não solta, são algumas características semelhantes, mas vamos deixar bem claro que há muitas diferenças. Naquele tempo, as pessoas eram presas e desapareciam, e jogavam de helicóptero no meio do mar. Então, não chegamos nesse ponto. Felizmente, espero que nunca cheguemos. Sim. Laurita acabou de escrever aqui, na ditadura você era sumido, né? Você desaparecia e os familiares ficavam em busca. De fato, você tem razão, é bom a gente ser ponderado, trazer sobriedade aí para a discussão, né? Mas isso tem aumentado. Tem traços comuns, isso é verdade. Essa escalada tem crescido. Érico, você recebeu alguma notícia aí? O que está acontecendo? Indeferiram o habeas corpus dele. Indeferiram. Então não tem data agora. Temos que continuar. Vambora. Gente, que notícia. E Érico, sei que está sendo um momento difícil aí receber essa notícia nesse momento. Você está. Força, Érico! Vamos contigo, com pilha. Como é que foi essa história da Papuda, né? Da transferência para o presídio? Ele voltou para a unidade da PF em Brasília para falar do caso de 2014 e, de repente, a notícia de que ele estava indo para a Papuda. E é isso, na visão de um dos advogados, né, do Tiago, não faz o menor sentido, até porque você tem outros prédios aqui perto da ADP, que, enfim, é o que vocês estavam falando, é um processo de intimidação mesmo, né? Um resquício assim. E aí, só voltando na história lá do estádio, só para quem não entende, isso aqui é a camisa do Tricolores de Esquerda, que sofreu isso aí que o Mink comentou e que precisou a lei dele para que respeitasse esse direito de se expressar em estádio. A OEA e a ONU,
elas já entendem, a 5ª turma do STJ já entendem, já descriminalizaram o desacato. Então, vocês vejam, o Rodrigo deve estar preso em função de um processo de desacato, que é uma coisa que nos países signatários, né, da Convenção de Direitos Humanos, já descriminalizou. Coloca como algum tipo de infração, outro tipo de... Mas não é restrição de, né, violar a sua liberdade, né? Então, assim, é um absurdo. É um absurdo. Érico, deixa eu só acrescentar uma coisa. Você está coberto de razão. Os bons juristas dizem o seguinte: o processo de privação de liberdade é para aqueles que constituem uma ameaça real. É para quem matou, assassinou, tem arma, está ligado à gangue, à milícia. Os milicianos estão soltos, estão controlando metade do Rio de Janeiro aqui. E prendem alguém por desacato. Isso é uma coisa que não tem o menor cabimento. Por isso que as nossas prisões estão entupidas de gente. E mais, nas prisões é um lugar que não falta arma, não falta droga, pouca gente estuda, pouca gente trabalha. E esses jovens todos presos, muito por causa que estão fumando um baseado, uma coisa do tipo, acabam virando massa de manobra das gangues que controlam os presídios e dos presídios comandam o crime organizado no país. Eu fiz um levantamento, Érico e Gisele, aqui no Rio, um preso custa R$ 2.400 por mês. E tem gente que está presa porque roubou um frango na padaria que custa R$16. Ele fica meses preso, o Estado gasta uma fortuna e ele fica refém das gangues que controlam. Ele passa a depender dessas gangues para não ser estuprado, para não ser morto dentro do presídio. Quer dizer, é uma política de encarceramento maciço, de guerra às drogas, que é outra maluquice, e de banalizar a supressão da liberdade, como se não fosse uma coisa para se ter em ultimíssimo caso, que, obviamente, como você muito bem explicou, não é o desacato. Exato. É isso. É resquício mesmo. Infelizmente. E, Érico, quais são os próximos passos agora? Novo recurso? Não, assim, ele está... o doutor Alan e a Desirê, eles fizeram um trabalho muito, muito bem feito, né? E já conseguiram a manifestação do Ministério Público, né, de que o Rodrigo vá para casa, vá cumprir pena em casa, enquanto se tenta se rediscutir tudo isso que a gente está falando aqui, inclusive as falhas que houveram em 2018, né, para que ele faça a pena alternativa, né? Então, o Ministério já se manifestou favorável a isso. Então, já foi uma grande vitória, muito rapidamente. Então, nas 5h30 da tarde de sexta-feira, nós já tínhamos isso. Mas tem algumas exigências que a vara faz, e que o setor que analisa isso, que é um dos laudos psico-juridiquês lá, só conseguiria a partir de amanhã. Então, tem um dos documentos que ainda faltam, que vai ser pensado no processo, para daí, então, o juiz analisar e conceder ou não, ainda tem isso, a ida do Rodrigo para casa. Pelos advogados e pela Érica, né, que conhece, que está acostumado a acompanhar esse tipo de processo, provavelmente entre amanhã de tarde e terça de manhã a gente deve conseguir isso. Mas é isso, a gente continua angustiado, pelo menos mais 1 dia e meio, 2. Ô, Érico, é inacreditável o que você está dizendo. O MP é acusação. Se a própria acusação está convencida de que ele não deve ser preso, ele devia de ser automaticamente solto. Ou seja, quem acusa diz que ele não devia de estar preso. É que, na verdade, é o seguinte, o MP não pede a soltura, o MP pede que ele vá cumprir em casa. Pede que ele vá fazer a prisão domiciliar. Eu quero tirar o advogado. E qual foi o argumento para negar o habeas corpus agora? Então, eu posso até ler aqui, se vocês quiserem. Aqui. Isso. Porque... ele deferiu a ordem de habeas corpus, sem deduzir motivadamente
os fundamentos. Simplesmente entendeu haver justificação abstrata, ou seja, fez simples referência aos enunciados contidos na norma, entre parênteses, comando oriundo de lei. Os passos seguintes. Aguardar a decisão da VEP, que é isso que eu estava falando para vocês, que é a vara de execução penal. Provocar as decisões posteriores de mérito, que é isso também que eu estava falando, que a gente vai estar rediscutindo algumas, né, para subir para o STJ, se preciso. Eu não aconselho deixar de lado o habeas corpus, porque ele é mais extenso que o pedido feito pela VEP. Tem uma advogada ligando aqui. E você sabe quem é o juiz? Tem gente perguntando aqui o nome do juiz. Não sei quem é o juiz aqui, não. Ele só mandou essa mensagem. E, enfim. A Sandra Gurgel comenta aqui, a toga e as botas estão mansando juntos, né? Eu vou passar para o Mink fazer um comentário final, a gente está caminhando aqui para o encerramento, e também passar para o Érico trazer as palavras finais, enfim, a gente concluir com esse caso do Rodrigo Pilha. Está todo mundo muito te apoiando aqui nos comentários, Érico, muito com expectativas positivas para que isso aconteça, a liberdade aconteça muito rapidamente. Enfim, essa campanha para a liberdade do Pilha tem sido bastante intensa, né, na esquerda, a gente tem visto. Mas passo para você, Mink. Gisele e Érico. Então, eu quero me despedir aqui, Érico, mais uma vez. Solidariedade, vamos intensificar esse trabalho. Não é possível. Outro dia prenderam 5 pessoas em Brasília porque abriram na faixa. Essa lei de segurança nacional ela tem que ser... É um entulho da ditadura. Vários foram removidos. Esse não foi. Desde quando defender a família Bolsonaro é defender o Estado de Direito? Não existe. A família Bolsonaro é uma coisa. O Estado de Direito republicano é outra. Então, a solidariedade tem que ser total, contínua, é hora de reforçar, isso funciona, e, um grande abraço para o teu irmão, eu estive preso, sei o que é, a confusão que é estar lá, você está lá quadrado, sozinho, você tem que sentir que você não está sozinho, tem milhares de pessoas dizendo, liberdade, abre as asas sobre nós, vamos soltar o nosso Pilha, né? Prisão para quem precisa, que são esses milicianos que estão mandando no Rio de Janeiro e ninguém faz nada. Bom, então, pegando já gancho, agradecer as palavras do Mink, como eu falei aqui, foi um dos melhores chefes que eu tive, embora eu tenha dado bastante trabalho para ele, que na época eu era o presidente da associação lá da ACEMA, mas ele sempre recebia a gente, incrível, assim, sempre tivemos um diálogo fantástico com ele, por isso, dizer aqui que estou com saudade de uma gestão como a sua, como a da Isabela, enfim. E aí eu não tinha anunciado, mas porque eu estava ainda nessa expectativa do habeas corpus. Eu estava aqui, inclusive, com um fone de ouvido na mão, que eu falei, se qualquer coisa, eu vou ter que fazer essa entrevista caminhando e andando. E aí dizer que amanhã vai ter um ato às 7h30, na Esplanada, agradecer o núcleo aí da Margarida Alves, que deve estar assistindo a gente, o pessoal que está se organizando, fizeram faixa, e você vê, né, fizeram uma faixa enorme à mão, porque ninguém conseguiria entregar até amanhã às 7h30. Então, amanhã às 7h30, vou fazer uma faixa, liberdade para o Rodrigo Pilha. Então, quem quiser ir, a gente só pede que vá de máscara, leve álcool, mantenha a distância, porque eu, por exemplo, não ia. Eu estou sendo o único filho que estou ficando com a minha mãe, né, porque a minha irmã, infelizmente, está tendo que trabalhar. Ontem foi aniversário dela, então eu fiz tudo isso daí de casa. Eu não pude nem sair de casa, porque a minha mãe tem uma idade, né, de risco. E aí eu falei para ela que ia ter essa manifestação, que eu queria ver se a minha irmã ia. E aí a minha irmã não ia poder ir, por causa de horário de trabalho. E a minha mãe falou assim, mas eu vou. Eu falei, mãe, é risco, não quero saber. Eu sou mãe e eu vou. Então, assim, amanhã eu vou estar lá, né, com ela. Então, quem puder ir, vamos lá, vai ser a gente continuar essa pressão aí para o pessoal de Brasília ir lá na frente. Mas é isso que eu peço. 7h30 da manhã, né? Minha mãe está lá, por favor, não vamos fazer manifestação bolsominion, não, porque essa variante é muito grave, e eu fiquei sabendo que até eu já sou grupo de risco para essa variante aí. E agradecer demais aí o canal 247, Gisele, obrigado. Estou confirmando, é 7h30 da manhã na Esplanada. 7h30 da manhã na Esplanada, tá?
E eu quero também aqui me desculpar, estado emocional que eu tô, fiz aqui um esforço de... É isso, pelo amor de Deus. Sabe, assim, de segurar, e ainda junta tudo, eu tô mal dormido, tô mal comido. Eu fiz uma refeição hoje, eu não jantei, eu não comi nada, não consigo comer. Igual eu falei no áudio, o Rodrigo e eu, a gente come, não tá nessa situação, então assim, tô numa situação bem difícil, peço desculpa se alguma linha de raciocínio se perdeu. Mas você tem que comer e botar, cuidar do teu ecossistema também para ajudar teu irmão. Pelo menos tem uma coisa que eu falo, enfim, o expediente hoje, infelizmente, acabou, né? Então, eu vou tentar agora, né, relaxar, porque hoje não tem mais nada o que fazer, infelizmente, a não ser agora ligar para o advogado, né, conversar com ele, entender um pouco sobre isso. E mais uma vez, gente, assim, agradecer demais, demais, demais. Cada manifestação, sabe? Cada chargezinha que o Picheira fez uma charge linda, os detalhes das calças rasgadas do Pilha, né? E é isso. Quem fez? O Peixeira. Ah, Peixeira foi... fez assim. Então, assim, o que eu estou dizendo assim, né? Eu aqui, se eu fosse botar nome, eu ia até amanhã, né? Por exemplo, o Raimundinho, que foi na mão lá fazendo a faixa, cada um lá do grupo, né? Das Margaridas, enfim. Mas aí, senão, eu vou até amanhã agradecendo cada carinho e cada... Zé Dirceu me ligou, eu estava almoçando, ele falou, Zé Dirceu, queridaço, assim, você vê que é uma ligação de afeto mesmo, saber como é que a família tá, saber como é que a gente tá, né? Não deixou de deixar um abraço para minha mãe, aí inclusive se alongou falando que o meu irmão tá no lugar que ele ficou, e disse, não, lá o pessoal é mais humanizado, é um prédio mais tranquilo, então se isso te conforta, seu irmão tá bem. Então é isso, agradecer isso aí. Mais uma solidariedade de quem foi preso, né? E duas vezes, né? Em situações diferentes. Mas, Érico, vai lá se recompor, descansar e recuperar as energias para amanhã cedo. Então, fica a divulgação aqui do ato amanhã na Esplanada, às 7h30 da manhã. Liberdade para Rodrigo Pilha. Deputado Carlos Mink, obrigada pela sua presença aqui. Obrigada aos dois. Saudações ecolibertárias e solidárias. Muito bem. Obrigada a todo mundo aqui. Obrigada pelos superchats que hoje eu não consegui ler. Beijos para todos. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau.